mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tapioca, 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 tapioca. Segura, mastruz com leite. Maria tá peneirando. Goma e massa de mandioca. Maria tá peneirando. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, certo? E esse clima junino, minha gente, dá uma animação, né? Mas infelizmente temos que estar em casa, né? E comemorar cada um na sua casa com sua família, tá? Mas a prof aqui não podia iniciar o mês de junho caracterizada junina, né? De roupa junina, tá? E escolhi essa música de Mastruz, que ela é bem animada, certo? Pra gente comemorar essa época. Infelizmente a situação não é momento de comemorar, mas temos que comemorar porque estamos vivos e com saúde, não é isso? Mas vamos embora para as nossas aulas online! Olá, pessoal! Vamos ver aí a questão da interação gênica, certo? Continuação da segunda lei de Mendel, ok? Lembrando que é a lei da independência, certo? Onde eu posso trabalhar duas ou mais características por cruzamento e não mais uma característica por cruzamento, como vimos na primeira lei de Mendel, tá? Então, aqui é mais conceitos, ok? Vamos lá. Interação gênica. O que seria essa interação gênica? Acontece quando dois ou mais genes, certo? Interagem e controla apenas uma característica, certo? Então, eu posso trabalhar dois ou mais genes nesse cruzamento e desses genes trabalhado, eu apenas trabalhar uma característica, ou também pode ser trabalhado mais, depende da situação como vai ser trabalhada, tá? Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo são as características gerais do indivíduo. Na realidade, a interação gênica ela não precisa necessariamente estar no mesmo cromossomo. Eles podem estar em cromossomos distintos para ser trabalhado, tá? Como aí temos o exemplo da crista das galinhas, certo? Nós temos aí do tipo rosa, do tipo ervilha, do tipo noz, certo? E do tipo simples, ok? Só que, na realidade, a interação gênica, ela pode ser dividida em grupos, certo? Vamos ver o primeiro aí. Tem aí um exemplo de interação gênica. Exemplo, a do tipo rosa, ela pode ser duplo, não é isso? Só que é um duplo, aqui é dominante com recessivo, duplo hétero com recessivo. Então, eu posso trabalhar uma das duas características, certo? Então, exemplo, se eu quiser ter uma espécie do tipo rosa, eu vou trabalhar com duplo heterozigoto. É um tipo de interação gênica, eu vou trabalhar com duplo, certo? Alelos, certo? Só que eles podem ser dominante, certo? O primeiro ou o segundo. E o segundo ele pode ser recessivo. Então, eu posso trabalhar tanto com esses alelos como com esses alelos aí. Depende como a questão vai ser trabalhada. Nesse caso aqui, eu só vou conseguir ter descendentes dominantes com recessivo. E nesse caso aqui, eu posso ter uma mistura por conta desses heterozigotos. Então, qual dos dois eu irei usar vai depender da questão. Aí, do tipo ervilha, a espécie, tá? O Rzinho, ele pode ser recessivo em ambos. Mas o ele pode ser dominante ou ele pode ser heterozigoto, certo? O R e o E representam essa espécie, tá? Então, não posso botar outra, tem que ser o R e o E, ok? Nós, a do tipo nós, você pode trabalhar com 4, certo? Você pode trabalhar com os dominantes, tanto o R como o E. Com os dominantes também aqui, até porque heterozigoto ele é dominante, só que ele pode ser puro ou misturado. Aqui nesse caso, ele pode ser hétero, o R, certo? E o E, homozigoto dominante. E aqui ele pode ser duplo heterozigoto, certo? Então, qual eu irei trabalhar vai depender muito da questão, pessoal. Então, você tem 4 possibilidades de ser trabalhada, tem que botar isso em mente. O tipo nós aí, a espécie do tipo nós, eu tenho 4 possibilidades de trabalhar. Então, para saber qual eu tenho que ver o cruzamento, qual é o alelo que eu irei trabalhar na questão. Lembrando que é o R e o E, certo? Agora, qual é a forma? Eu preciso ver o que a questão pede.
E a simples não tem outro meio, são recessivos, então tanto o R como o E, eles vão ser homozigotos recessivos, tá? Então ele só vai originar homozigotos recessivos. Se eu fosse cruzar as simples com rosa, eu tenho que ver qual das duas eu irei trabalhar. Então isso aí eu preciso ver os antecedentes, tá certo? Vamos lá. Epistasia. O que é uma interação gênica por tipo epistasia, certo? Vamos lá. Esse tipo de interação ocorre quando uma característica é condicionada por 2 ou mais genes, mas um dos 2 alelos, certo, impede a expressão de outro alelo. Então, eu posso trabalhar com 2 ou mais genes, só que um vai impedir a expressão do outro. Como assim? O gene que inibe uma característica é chamado epistático, certo? Inibiu a característica epistático. Aquele que é inibido, hipostático, certo? Vamos ver aí. Quando o alelo em dose simples é suficiente para inibir o hipostático, dizemos que a epistasia é dominante. Entretanto, se o alelo precisar de aparecer em dose dupla, digamos que ela fala de uma epistasia recessiva. Exemplo, se eu quero inibir algo, certo? Inibir alguma característica, eu posso inibir aí, se ela for dominante, no caso, apenas um alelo, certo? Em dose simples, só apenas um alelozinho, aí ele consegue inibir o outro. Mas se ele for recessivo, para ele inibir a outra espécie, ele tem que estar duplamente recessivo. Eu não consigo inibir a espécie se ele estiver sozinho, certo? Se uma espécie dominante, se tiver só um alelo dominante, eu consigo inibir o outro. Mas para ser recessivo, eu tenho que ser duplamente para conseguir inibir a outra espécie, tá certo? Então, exemplo, se eu tenho um assim... Ezão, ezinho. Por esse alelo ser ezão, eu consigo inibir a outra espécie, porque só esse alelo ezão dominante consegue inibir. Mas se eu tiver ezinho, ezinho, eu consigo inibir a outra espécie, certo? Consigo porque tá duplo. Mas se eu tiver só um ezinho sozinho, sem nenhum ao lado, eu não consigo inibir porque ele está só, ok? Um exemplo de epistasia dominante. Vamos lá. Pode ser observado na cor das galinhas, certo? Exemplo, o gene dominante Czão faz com que as galinhas apresentem coloração colorida. É um exemplo, vamos ler o exemplo. E o gene recessivo Czinho determina a plumagem branca, certo? Então, vamos lá. O Czão colorido, Czinho branco. O gene Izão é epistático, no caso, ele vai impedir o pigmento. O alelo izinho, ele não tem efeito, ele não consegue impedir, certo? Assim sendo, se a galinha apresentar o alelo isão, ele não produzirá plumagem colorida, porque esse isão, ele não vai impedir o pigmento, certo? Então, se só tem só um isão, ele já impediu o pigmento. Mesmo que o Czão esteja presente, que é o colorido, mas se tiver um alelo Czão, ele já impediu o pigmento aí, então ele vai ter que ser branca. Ela não produzirá plumagem colorida, e sim plumagem branca, independentemente desse Czão que está presente, que é o colorido. Exemplo, temos aqui, ó, isão, temos o Czão. O Czão eu sei que é colorido, certo? Mas infelizmente tem o IA, ó, o isão aqui, ele já predominou, ele já apareceu. Não tem como ser colorido, por mais que esse Czão, ele indica coloração, certo? Mas como o I é dominante, ele inibiu a cor, então a pelagem vai ser branca dessa galinha, certo? Nesse outro caso aqui, ó, Czinho, ele já diz que não é colorido, ele é branco. Mas aí tem um isão também que diz, afirma, certo? Que essa cor aqui dessa galinha também vai ser branca por um isão que ele contém, certo? Nesse aqui, ó, Czão, tem um Czão, eu sei que o Czão é colorido, mas vê, o izinho, ele não inibe a cor. Quem inibe a cor é o isão, nesse caso aí. Então aí, ó, nós temos aí, ó, izinho, certo? Não inibiu a cor, então essa galinha conseguiu nascer colorida, porque esses alelos izinho são recessivos e ele não conseguiu inibir a cor. Nesse caso aqui, izinho, Czinho são duplamente homozigoto recessivo. E homozigoto recessivo, nesse caso, tanto o izinho como o Czinho, é plumagem branca. Então, nesses casos aqui, vocês têm que lembrar. Na interação gênica dominante, que é a epistasia dominante, para ter a manifestação da cor, certo? Não pode aparecer o isão aí, que é o alelo dominante, porque se aparecer, ele vai inibir a cor, certo? Foi no caso da galinha branca, certo?
Nós temos aqui, ó. Ah, professora, se aqui fosse isão, também inibiria? Inibiria. Se fosse isão, izinho, também isão, também inibiria? Sim, porque o problema é esse I aqui, pessoal, esse I maiúsculo aqui. Esse I maiúsculo inibe qualquer cor aí, certo? O Czão, ele é o colorido, o vermelho, rosa, sei lá, ele é o colorido. Mas, infelizmente, por ele ter esse I maiúsculo aqui, ele inibiu que esse colorido se manifestasse. Diferente desse outro, ó. Eu tenho Czão, mas aqui, ó, eu tenho um Izinho. Então, ele permitiu que a coloração saísse, certo? Porque esse I aqui, ele é recessivo e não dominante, ok? E não epistática, certo? A não epistática, dizemos que é a interação gênica. Ela é não epistática quando ocorre a interação de 2 ou mais genes. Mas nenhum alelo vai impedir a expressão do outro, certo? Pode ter 1, 2 ou 3 ou mais genes aí, mas ele não vai impedir a expressão do outro. Ele vai deixar que o outro se manifeste da maneira que ele achar, certo? Como exemplo dessa interação, podemos citar o exemplo da forma das cristas de galinha. Vamos voltar, ó. Tá vendo? Independentemente aqui do RC maiúsculo, do Rzinho C minúsculo, do S minúsculo, do C maiúsculo, ele não vai inibir nada. É uma característica das formas das galinhas, tá? São 4 características. Então, para ela possuir essas 4 características, ela tem que ter esses alelos aqui. Então, ninguém inibiu ninguém aí não, tá? Ele consegue se manifestar, depende de sua característica, certo? Então, é um tipo de não epistasia. Ninguém consegue inibir a ação do outro, não. Já na epistasia dominante, uma letra maiúscula, ela pode inibir a outra, certo? Vamos lá. E herança quantitativa. O que é uma herança quantitativa? Também é um caso particular de interação gênica. Neste caso é em que as diferenças fenotípicas, as aparências físicas, aquilo que eu consigo ver, certo? De uma dada característica não mostram variações expressivas. Não varia de maneira que você consiga identificar, certo? As variações são lentas e contínuas e mudam gradativamente, saindo de um fenótipo mínimo até chegar a um fenótipo máximo. Exemplo. A herança quantitativa é muito frequente na natureza. Algumas características de importância econômica, como a produção de carne em gado de corte, de milho, são exemplos desse tipo de herança. No homem, a estatura, certo? A cor da pele, a inteligência, tudo isso aí são heranças quantitativas, aquilo que não sofre variações ao longo do tempo, certo? A cor da pele das espécies mesmo. Nós temos aí, ó, 2 pares de genes, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, sem dominância, certo? Não existe uma dominância entre eles. Dessa forma, Azão e Bzão determinam a produção da mesma quantidade de pigmentos, de melanina, certo? Logo, conclui-se que deveria existir 5 tonalidades de cor de pele, certo? Segundo essa Azão, Bzão. Como assim? Ó, poderia ter, se fosse duplamente recessivo, pele clara. Poderia ser hétero com o homozigoto recessivo, o homozigoto recessivo com o hétero, que é o Azão, Bzão, que representa essa característica, aí seria mulato claro. Temos aqui 3 tipos, certo? Que seria mulato médio, esses 2, mulato escuro, e os dominantes, que seriam pele negra. Na realidade, são variações que quando você vem perceber ao longo do tempo, elas são de maneira lenta, não tão perceptíveis, são chamadas de heranças quantitativas. Exemplo, é a cor da pele, certo? Você não consegue definir de maneira exata aquela variação em um ser, tá? Tem um casal aí moreno, tem um filho moreno claro, aí esse moreno claro casa com uma mulher branca, tem um filho loiro. Então, são essas variações que a gente vai vendo ao longo do tempo, certo? Feita a cor da pele. Como assim a estatura também de uma pessoa? Certo? São tipos de herança quantitativa. Então, na realidade, essa herança quantitativa, ela não mostra variações tão expressivas em um ser, tá? Diferente, não tem aquele que é dominante e o recessivo, certo? É chamado de codominância. É uma dominância que, na realidade, é que não há uma dominância completa, ok? Feito o exemplo aí, como vimos vários aí, tá?
a cor da pele e a estatura. Na realidade, a cor da pele, no caso, a gente foi apresentado por Azão e Bezão, certo? Quando cruzam esses duplamente heterozigotos, eles vão dar essa 5 variações de pele aí, certo? Que ele não é tão expressivo. Exemplo, um mulato claro, médio e escuro não é tão expressivo, ok? É isso que ele quis dizer, ok? Espero que tenha ficado claro. Não temos nesse conteúdo aqui cruzamento não, sabe? É apenas conceitos, certo? Que vocês precisam ver. É a continuidade da segunda lei de Mendel, certo? Só que nesse tipo aqui a gente não vê cruzamento, apenas conceito. Espero que tenha ficado claro. Nas atividades vocês vão desenvolvendo e vão ver se vai restar alguma dúvida nesse conceito trabalhado hoje. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Até a próxima aula, se Deus quiser.